Eu saúdo a amada igreja na santa paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Irmãos, eu gostaria de dividir um texto, Atos, capítulo de número 14, versículo 5 diz assim: havendo um montim, tanto dos judeus como dos gentios, com os seus principais para os insultarem e apedrejarem, sabendo-os eles, fugiram para Listra e Derbe, cidades da Licaônia, e para a província circunvizinha, e ali pregavam o evangelho. E estava sentado em Listra certo varão, leso dos pés, coxo desde o seu nascimento, o qual nunca tinha andado. Este ouviu falar Paulo, que, fixando nele os olhos e vendo que tinha fé para ser curado, disse em alta voz: levanta-te direito sobre os teus pés. E ele saltou e andou. E as multidões, vendo o que Paulo fizeram, levantaram a voz, dizendo em língua licaônica: fizeram-se os deuses semelhantes aos homens e desceram até nós. Amém. Irmãos, o que mais me chamou a minha atenção quando eu parei para meditar nessa parte desse texto de Atos, capítulo de número 14, foi no versículo de número 9, quando o texto diz aqui, vendo que tinha fé. E quando eu olho para isso daqui, eu entendo que o milagre na nossa vida não depende apenas do profeta. O que eu entendo para existir um milagre nessa terra? A Bíblia diz que tudo que dois ligares na terra será ligado aonde? No céu. E para dois ligarem algo na terra, primeiro, quem está profetizando tem que profetizar segundo a palavra de Deus. Tem que ser trigo, não pode ser joio. A semente tem que ser boa, mas a terra que vai receber também tem que ser boa. Porque a gente pode lançar uma palavra, porque o apóstolo Paulo fez isso. Ele lançou uma palavra, mas se a terra é dura, as aves dos céus vêm, rouba e não frutifica nada. Se tem pedras, se tem espinhos, também não vai produzir. Mas quando cai numa terra boa, aí produz. Eu vou pegar uns exemplos aqui, irmãos, que eu já vivi na fé dentro da casa de oração. Quantas pessoas já chegaram até mim, e não foi uma não, falo que eu encho duas mãos. Na época da pandemia, pegou o Covid, aí virava e falava: pastor, eu não vou na igreja, porque se eu for na igreja eu vou passar para os demais irmãos. Eu olhava para esse, tinha fé? Ou seja, quando a gente diz isso, nós estamos dizendo que todos vão ficar doentes, e não que eu vou sair o quê? Curado. Não tem fé. E aí, como é que você olha para uma pessoa dessa e você dá uma palavra para ela de cura? Dá uma palavra para ela salta? Irmãos, eu entendo que nesse caminho de ligar dois na terra, não necessariamente quem vai receber o milagre, quem precisa vir o quê? Buscar. Quer ver um exemplo disso? O centurião, ele ligou algo com Jesus na terra, que foi ligado aonde? E o milagre alcançou. Você quer ver um outro exemplo disso? Aquela mulher cananeia que tinha filha terrivelmente endemoniada, ela se humilhou diante do Senhor, e pela fé dela ela alcançou o milagre de quem? Da filha. Você quer ver um outro exemplo? Aqueles 4 amigos que pegou aquela pessoa doente, enferma, e desceu sobre o telhado, e levou até Jesus. Irmãos, a fé não estava no homem, a fé estava nos 4, que se esforçaram para catar aquela pessoa que estava moribundo, e que o que ela mais precisava em primeiro lugar do reino, não era levantar daquela condição coxa, mas era o que? O perdão dos seus pecados, porque a primeira coisa que Jesus disse é: os seus pecados estão o quê? Perdoados. Aí os escribas e fariseus se escandalizaram. Por quê? Porque que aquele que não alcança misericórdia nunca o quê? Prosperará. Não tem jeito. E para esse homem ter fé, o que precede o texto que fala isso? Olha o que está escrito aqui, este ouviu falar Paulo. Você sabe o que está dizendo? Esse estava dentro da congregação,
ou dentro do lugar, do ambiente onde Paulo estava pregando e estava ouvindo a ministração da palavra de Deus. E aí a fé vem pelo quê? Ouvir. Ele dava crédito. E aí Paulo olhou e viu, irmãos, e falou: opa, esse tem fé para ser? Aí ele foi lá e profetizou. Quantas vezes a gente profetiza em quem não tem fé? Aí não acontece nada, irmãos. E aí o profeta é falso profeta, mas quem recebeu a palavra não tem problema, né? A terra está tudo bem, não, irmãos? Tem que analisar as duas o quê? As duas situações. Quem profetiza lança a palavra de Deus, mas quem recebe, creia. Porque se não crer, aí não tem jeito. Sem fé é impossível o quê? Agradar a Deus. Qual é o milagre que eu estou precisando? Primeiro, vai ouvir falar da palavra. Segundo, creia naquilo que você está o quê? Naquilo que você está ouvindo. Aí você pode ter certeza absoluta que algo vai ser ligado, e aí após ser ligado no céu, operando Deus, quem impedirá?